Segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% da população mundial tem anemia. A anemia durante a gestação pode aumentar os riscos de parto prematuro e até da necessidade de transfusão de sangue durante o nascimento. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora via Skype com o nosso querido ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Abi. É sempre um prazer estar com vocês abordando esse tema que tem extrema relevância e extrema importância na população. Doutor, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a anemia. Abi, a anemia é quando a gente tem uma diminuição de hemoglobina ou de hemácias, que são aqueles glóbulos vermelhos que popularmente as pessoas falam por aí. Eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, toda vez que há uma redução, a gente pode ter um comprometimento nesse sentido. E, doutor, o que causa a anemia? Abi, existem várias causas para anemia. A gente tem a anemia ferropriva, que é quando a gente tem deficiência de ferro, mas a gente também tem a anemia por deficiência de vitamina B12, por deficiência de ácido fólico. A gente tem anemias que são doenças, então a gente tem a anemia plástica, que é quando a medula para de funcionar e para de produzir nódulos glóbulos vermelhos. A gente tem um quadro que a gente chama de anemia hemolítica, que é quando as hemácias são destruídas, geralmente por uma doença autoimune. E a gente tem também a anemia falciforme, que é uma doença hereditária, que é uma alteração no formato dos glóbulos vermelhos, no formato das hemácias e que trazem grandes repercussões. Doutor, ela é mais comum em crianças e mulheres, não é? Ela é mais comum, mas em idosos debilitados também, Abi. Então, mulheres, principalmente mulheres no período fértil, porque a menstruação, a depender se tem um volume menstrual muito elevado, se tem algum quadro de miomatose, adenomiose, alguma situação que possa fazer com que essa mulher sangre mais todos os meses, como existe uma perda de sangue, existe também perda de ferro. E com a perda de ferro, essas mulheres podem ficar anêmicas. E as crianças, pensando nesse conceito, as crianças estão produzindo novas hemácias porque elas estão em desenvolvimento, em crescimento, na verdade. E à medida que elas crescem, elas precisam produzir mais células para suprirem essa necessidade de oxigênio. E quais são os sintomas, doutor? A gente vê muitas pessoas falando assim, fulano é muito pálido, deve estar anêmico, né? Uma coisa que a gente sempre ouviu. Mas quais são os sintomas? Como é que a gente consegue identificar que algo não está muito bem? Mas isso é real, Abi. Essa palidez, ela é real, não é coisa das nossas avós, não. Ela existe e a palidez, a gente observa uma palidez cutânea e mucosa, né? Então a gente consegue observar tanto os olhos quanto a boca mais clarinhos. Mas esse paciente com anemia pode ter também cansaço, então aquela sensação de que faz qualquer esforço, pequenos esforços, já fica cansado, pode ter falta de apetite, dor de cabeça, porque você imagina, tá faltando oxigênio, né? Porque se falta a célula que transporta o oxigênio, isso vai dar desconforto. Mas pode dar também tontura, falta de ar, porque é como se o ar entrasse, mas ele não suprisse as necessidades. Pode dar dor no peito, pode dar vontade de comer coisas estranhas. Então, quem tem anemia, às vezes pode ter aquela vontade de comer gelo, terra, umas vontades muito estranhas, sabe, Ari? E no caso, quando a gente está falando de crianças, essas crianças podem manifestar isso com uma dificuldade, às vezes, de aprendizado e até de concentração. E essa coisa do comer gelo e terra, realmente, né? Como as nossas avós são muito sábios mesmo, mas é o que mais ficava na minha cabeça. Era a palidez, né? Que tá muito pálida, será que tá anêmico? E essa coisa de comer coisas diferentes. E quando a gente fala da palidez, doutora, a gente fala muito, né? Das carnes, que tem as vitaminas. Geralmente as pessoas que são veganas, elas têm que suplementar isso muito bem, porque pode correr esse risco de ter uma anemia, não pode, doutor? Pode sim, principalmente as anemias derivadas da deficiência de vitamina B12, tá? Então, a gente tem a anemia megaloblástica que depende de tanto de vitamina B12 quanto de ácido fólico, que tem relação com essas pessoas veganas. E aí a gente tem que suplementar sim. Além disso, quando a gente come carne, dentro da carne existe um grupo que a gente chama M. Esse grupo, ele tem o ferro no meio dele. E esse ferro também vem para a nossa alimentação. É claro que o ferro ele pode ser adquirido de outras formas. Então a gente pode adquirir também dos vegetais. Mas o ferro M, que é esse ferro que vem de origem animal, ele é melhor absorvido pelo corpo. E doutor, quais são os riscos? Porque, por exemplo, também eu já vi muitas grávidas ficando anêmicas, né, nesse período. É perigoso, não é, doutor? É muito perigoso, Abi. Então, gestante, a gente tem que ficar
monitorizando sempre. É importante lembrar que as gestantes têm um volume de hemoglobina mais baixo que a população geral, que é tolerado, porque essas mulheres passam por um quadro que a gente chama de hemodiluição. Mas a gente tem que entender que assim como as crianças, quando estão crescendo, precisam produzir hemácias, essa mulher tem que ter ferro suficiente e substâncias suficientes, nutrientes suficientes para que esse feto também produza as hemácias dele. Então é como se houvesse um consumo dessa mulher e por isso essas mulheres precisam também ser suplementadas. Muitas delas podem fazer inclusive sangramento, hemorragia pós-parto, ter parto prematuro se não for tratada adequadamente. E doutor, além dos sintomas, como que a gente consegue o diagnóstico final da anemia? Geralmente, a história clínica vai nos dizer a gente vai ter alguma informação já na anamnese, na entrevista que a gente faz com o paciente. Como tem anemias que são hereditárias, isso é importante a gente perguntar, mas a confirmação diagnóstica, em geral, vem com exames laboratoriais, Abi. Então, a gente pode pedir vitamina B12, pode pedir ferro, pode pedir o hemograma, que ali vai mostrar pra gente o hematócrito, a hemoglobina. Se essa paciente tiver uma deficiência, por exemplo, uma anemia falciforme, a gente vai pedir o que a gente chama de eletroforese de hemoglobinas para identificar se ela tem alguma alteração. A anemia falciforme é muito interessante, Abi, porque ela é uma doença hereditária, genética hereditária, e as pessoas que têm o que a gente chama de traço falcêmico, que seria um gene só alterado, elas não têm repercussão ao longo da vida. Mas aquelas que têm os 2 genes alterados, elas produzem uma hemácia em forma de foice, tá? Então ela tem um formato diferente. E qual que é o problema dessas hemácias? Essas hemácias podem obstruir os vasos sanguíneos, causando o que a gente chama de infarto. Infarto não é só do coração, infarto é sempre que morre algum pedacinho de algum órgão. Então, essas hemácias podem acumular nos vasos, fazendo com que haja infartos de órgãos. Quando a gente fala de anemia, a gente acha que ela é a doença, mas na verdade ela é um alerta, né, doutor? Ela é um alerta, muitas vezes ela vem associado a alguma doença. Por exemplo, pacientes que têm câncer têm uma tendência maior a ter anemia. Pacientes que têm miomatose tendem a sangrar mais e podem ter anemia. Então, na verdade, nem toda a anemia é a doença em si. Às vezes ela vem associada a alguma doença e a gente tem que investigar a causa dessa anemia. Será que é só uma deficiência nutricional, que basta a gente repor o nutriente para que ela volte a restabelecer a produção de hemácias de forma adequada? Ou será que realmente a gente precisa investigar uma outra causa e tentar tirar ali a causa pela raiz, né? Tem uma perguntinha aqui, doutor, antes de eu perguntar dos tratamentos. Vamos lá, vamos ler. Vamos lá. Da Ângela, de Curitiba, Paraná. Olá, boa tarde. Ferritina alta pode ser problema para a saúde? E aí, doutor? Obrigada, Ângela. Ô, Ângela, depende desse alto que você está me dizendo. A ferritina, o que ela é? É o estoque de ferro no nosso corpo. Então, a ferritina traduz pra gente, tenho ferro suficiente. Só que quando a ferritina está alta demais, e aí tem que ser conversado com o seu médico, aí sim pode trazer algumas doenças relacionadas, tá? Mas, no geral, a ferritina pode estar um pouco mais elevada porque ela é o estoque de ferro do corpo. Doutor, quais são os tratamentos? O tratamento ele vai depender muito da causa mesmo da anemia, né? Então, imagine você, uma paciente que tem um sangramento intenso. Primeiro, a gente tem que cortar o sangramento. Segundo, a gente tem que fornecer os nutrientes necessários para a produção de hemácia e hemoglobina. Então, uma mulher que menstrua muito todos os meses, por exemplo, eu preciso primeiro controlar esse fluxo menstrual dela que está intenso e, ao mesmo tempo, suplementar as necessidades, tanto de vitamina B12 quanto de ferro, de tudo que ela perde todos os meses ali e que é substrato necessário para a produção de hemácias. Agora, se for outras causas, a gente vai identificar qual a causa específica e tratá-las. Existe uma doença, Abi, que chama anemia plástica, que é uma anemia em que a medula é como se ela falhasse, ela parasse de produzir todas as células do sangue, não só as hemácias, não só os glóbulos vermelhos. E aí, a gente precisa fazer um tratamento em relação à anemia plástica, tá? Então, cada doença vai ter um tratamento específico. Tem doenças que são autoimunes, então a anemia hemolítica, por exemplo, tem um anticorpo que vai lá e destrói essas hemácias da paciente. Então, a gente precisa fazer o tratamento específico para cada tipo de anemia. Para tudo nessa vida há prevenção, não é, doutor? Para tudo, para quase tudo, né? É. Para muitas coisas a gente realmente tem prevenção. Então, o principal é ter uma dieta bem balanceada, praticar atividade física, se manter dentro do peso. Tudo isso favorece, obviamente. São dicas para a vida, para que a gente tenha uma vida mais saudável, né, Abi? Então,
Uma alimentação regrada é o principal ponto de partida. E óbvio, se sentir alguma coisa diferente, perceber que está mais cansado, com tonteira, falta de ar, pálido, né? Ou que tem uma criança que está com um atraso de desenvolvimento, tem que investigar, tem que procurar o médico para ajudar aí nesse sentido. Doutor, a última pergunta que me veio agora, se a mamãe tá grávida, né? E aí ela tentou tratar e tal durante a gravidez, mas o bebê nasceu. É possível também que ele possa nascer com anemia ou não? Em geral, até que não, Abi. Assim, os bebês, para o bebê chegar nesse ponto, a mulher tem que estar muito anêmica, mas muito anêmica mesmo. Eu brinco que os bebês, eles são verdadeiros parasitas, então eles sugam tudo que eles precisam das mães. Então, se as mães não derem conta, elas que vão ficar sem no final das contas, entendeu? O bebê, ele vai dar conta do recado ali, porque ele suga tudo que precisa mesmo. Boa, doutor. Obrigada por hoje. Um beijo, viu? Eu que agradeço, Abi. Sempre um prazer estar com vocês. Beijo, pessoal da Santa Receita. Um beijo. Aproveita, Beijo, segue pessoal de casa também. Por favor, segue todo mundo, doutor, aí na internet, drfabianoserra.com.br. Tem também o Instagram, onde ele coloca várias informações para você aí, @dr de Dr. Fabiano Serra, e o YouTube, que é Dr. Fabiano Elisei Serra. Beijo. Muito bom, não é, minha gente?